Shalom, shalom! Bem-vindo a este canal. Você que sempre está aqui pela manhã e agora à noite, não esquece que o seu like é muito importante. E você que chegou pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever. Clica aí no sininho, ativa todas as notificações, assim você não vai perder nada que está aqui nesse canal. Eu vim aqui para responder uma pergunta e também para orarmos. A pergunta é: quando Jesus ele veio há 2000 anos atrás, agora eu não preciso mais do Antigo Testamento, ele revogou? Jesus mesmo tocou neste assunto em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse o seguinte para nós: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Muito importante você saber que Jesus não veio retirar, remover, revogar nada. Quando ele trouxe a graça, sim, ele abriu um novo e vivo caminho, mas os 10 mandamentos continuam em vigor. Tudo que está escrito nos 10 mandamentos, Jesus reafirmou que é necessário ter santidade, não adulterar, não roubar, amar o próximo, amar a Deus. Tudo está escrito nos 10 mandamentos. Jesus, ele veio trazer um grau de santidade com a graça até mais alto e mais exigente do que no tempo da lei. Não foi a graça, não é libertinagem. Eu costumo sempre dizer isso quando no Antigo Testamento está escrito que uma pessoa pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada. E o Senhor Jesus disse: olha, no Novo Testamento, olha o que eu estou anunciando para vocês, eu digo que aquele que olhar já se deitou com aquela pessoa. Então cuidado com os teus olhos, cuidado com a sua mente, santidade, santidade absoluta. Mas Jesus, ele veio cumprindo, inclusive na sua conversa com os discípulos na estrada de Emaús. Lembra, depois que Jesus ressuscitou, 2 discípulos desistiram antes de ver que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam voltando para Emaús, decepcionados porque nada tinha se cumprido. Jesus andou do lado deles e está escrito em Lucas capítulo 24, e eu quero ler com você. Está escrito que Jesus ele disse o seguinte para eles, no versículo 31, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando Jesus explicou as Escrituras para esses discípulos, está escrito no versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus pegou de Gênesis até Malaquias, ele está falando que ele explicou todos os profetas que anunciaram a sua vinda. No Pentateuco, que foi Moisés escrevendo, os 5 primeiros livros, acabei de dizer, em Gênesis está escrito, Gênesis capítulo 3, que antes deles saírem do Éden, o Senhor falou, Deus Pai deixou um recado: olha, eu estou falando do meu filho, é o sangue do meu filho, quando ele vestiu Adão e Eva com pele de animais. Depois, em Gênesis capítulo 22, Abraão recebeu essa revelação lá no Monte Moriá. Ele entendeu que não seria o seu filho, mas seria o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Não era Isaac, seria Jesus. Jesus foi anunciado em Gênesis 22. Jesus foi anunciado em Êxodo. E se eu fosse falar passagem por passagem, é muita coisa. Eu só estou falando em linhas gerais, só para você ver que ele foi anunciado o tempo todo. Em Êxodo, na primeira Páscoa, quando todos comeram cordeiro e aplicaram o sangue
nos umbrais das portas, já era falando o que Jesus faria por nós, o Cordeiro de Deus e o sangue precioso, o poder do sangue de Jesus. Depois, quando Moisés, também ainda no Pentateuco, ainda em Êxodo, quando Moisés foi dado a ele o modelo do tabernáculo para construir, todo mundo sabe que o tabernáculo fala de Jesus. O tabernáculo tinha uma porta só, porque Jesus é a porta. O tabernáculo tinha no átrio um altar do sacrifício, porque Jesus é o nosso sacrifício, o sacrifício perfeito e que nos permitiu entrar além do véu, no santo lugar e no santíssimo. Se eu fosse falar tudo do tabernáculo aqui, não acabaria esse vídeo. Mas não foi só, eu até anotei aqui para não esquecer, em linhas gerais, lógico, que Jesus ele foi anunciado em todas as festas. O Senhor ensinou o povo a celebrar 3 festas obrigatórias: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E Jesus está em todas essas festas. Na Páscoa, porque ele morreria e ressuscitaria na Páscoa. E por isso eles celebraram a Páscoa desde Êxodo até hoje. Nós celebramos a Páscoa e a Páscoa não foi revogada. Se a Páscoa não foi revogada e Jesus, ele entregou a sua vida na Páscoa, ele ressuscitou na Páscoa, por que então muitas pessoas revogaram Pentecostes? Pentecostes foi só para a igreja primitiva. Não, o Espírito Santo foi enviado para a igreja primitiva e ele continua aqui conosco. Então eu preciso celebrar Pentecostes sempre, porque é o presente que o Senhor deu para nós. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. E a festa dos tabernáculos eu celebro porque Jesus nasceu na festa dos tabernáculos e também fala da vinda de Jesus. Bom, então Jesus foi anunciado nas festas e as festas não foram revogadas. Jesus foi anunciado por Isaías como ele morreria. Detalhes da cruz, e literalmente aconteceu tudo o que está escrito em Isaías 53. Também Davi recebeu detalhes do que aconteceria ali na cruz do Calvário, no Salmo 22. É só você ver o Salmo 22, é Jesus anunciado no Salmo 22, Jesus anunciado como ele morreria em Isaías 53, mas também foi anunciado aonde ele nasceria, e aonde ele nasceria em Miqueias 5:2 já estava escrito, de que ele nasceria em Belém. Nós temos Jesus anunciado o tempo todo. Em Gênesis 49 está escrito que ele viria, e eu quero ler para você, em Gênesis 49, quando sendo profetizado sobre a tribo de Judá, olha o que está escrito sobre Jesus. Gênesis capítulo 49 está escrito no versículo 10 e 11: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e Siló significa enviado. E aí a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui está falando como Jesus entraria em Jerusalém, quando ele fosse entregar a sua vida, ele montado num jumentinho, e que ele morreria, e seria a morte de cruz, onde ele verteria o seu sangue precioso. Eu ficaria aqui dizendo o tempo todo para vocês como Jesus foi anunciado, e tudo que foi anunciado, e o Antigo Testamento não foi revogado. Para eu chegar diante de Deus, eu preciso adorar. Por isso que no Antigo Testamento nós temos altares sendo edificados. A única coisa que mudou é que esses altares estão agora no nosso coração. O nosso coração, porque ele só aperfeiçoou. Ele declarou: olha, vocês continuem sacrificando, agora não animais, porque Jesus é o sacrifício perfeito, mas que vocês sejam um sacrifício vivo, que vocês possam oferecer a carne, aquilo que te afasta de Deus, para ser destruída todos os dias. Paulo mesmo diz que ele esmurrava a carne dele diariamente. Isso é ser sacrifício vivo diante de Deus.
Então, Jesus, ele foi anunciado e o Antigo Testamento é precioso. Ame a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque o Antigo Testamento é tão precioso quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento é só um cumprimento de tudo que foi anunciado no Antigo Testamento, mas ainda tem coisas que vão acontecer e que foram anunciadas no Antigo Testamento. Portanto, Jesus, ele não veio revogar. Ele veio cumprir e Ele é tudo para nós. Ele é o sacrifício perfeito do Pai. Ele é o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E por isso nós podemos hoje usar aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu um presente, um novo e vivo caminho para irmos além do véu e orarmos, estarmos na presença do Pai, diante do trono do Pai, para recebermos socorro em tempo oportuno. Vamos orar neste momento. Senhor, como é maravilhoso, que presente precioso foi o Senhor, Deus Pai, ter entregado o seu Filho amado. E hoje, Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício perfeito e porque podemos neste momento entrarmos no Santíssimo Lugar, derramarmos a aflição do nosso coração e tocarmos no cetro de justiça do Senhor, assim como a rainha Esther, e podermos ser abençoados, podermos ter resposta de oração. Te louvamos por este magnífico presente e por saber que a tua palavra é viva, é eficaz, ela é preciosa, ela é mais valiosa do que todo o ouro do mundo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E se você gostou de conhecer Jesus, um pouquinho mais de Jesus, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo e até amanhã no nosso devocional às 6 horas da manhã.